Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Abramos a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, segundo Samuel. Gente, é segundo e primeiro, não é segunda nem primeira. Segundo porque é o segundo livro, primeiro livro, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 18 ao verso 29, uma leitura extensa, por isso peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 18 ao 29. Crianças conseguiram anotar? Então tá bom. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 7, 18 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ajude a entender essa palavra. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te pedir o teu direcionar, o teu guiar sobre a nossa vida, sobre a condução deste culto. Fala conosco, da mesma forma que o Senhor, meu Deus, nos abençoou nas orações, nos abençoou nas leituras bíblicas deste culto, da mesma forma por meio do louvor. Ó Deus, fala conosco, guia-nos para que sejamos agradáveis ao teu ouvir, diante da tua presença, Pai, pois somos, como lemos, o teu povo,
o Senhor nos resgatou. Para isso estamos aqui, para ouvir o Senhor e te adorar, ó Pai, te exaltar por aquilo que haverás de falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Crianças, o tema do sermão, anote aí. O tema do sermão é exalte o rei em seu coração. Exalte o rei em seu coração. Desenhe um rei, se você puder, sendo exaltado, ou seja, sendo adorado, porque é este rei que estará no seu coração. Então faça um rei bem bonito, com coroa, com uma capa, com várias pessoas ao redor dele. Faça esse desenho, porque esse desenho expressará o tema do sermão. Exalte o rei em seu coração. Meus irmãos, nós estamos no segundo livro de Samuel. Nós já passamos por um período de juízes. Nós vimos Samuel levantando um rei chamado Saul. E agora nós estamos diante de um outro rei, Davi. Neste livro de Samuel, Samuel não aparece. No segundo livro, ele não está presente. Samuel morre, meus irmãos, no capítulo 25 do seu primeiro livro. Então nós não temos Samuel aqui, mas o trabalho de Samuel está sendo reverberado no segundo livro. Lembram que no capítulo 16, no capítulo da pregação do domingo passado, o profeta Samuel ungiu Davi? Lembram-se disso? Ele foi até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos, e a história diz que passam 7 filhos e nenhum deles é o que Deus queria. Então chega um menino pequeno, ruivo, criador de ovelhas, pastor, e este é ungido pelo profeta Samuel. Então nós vemos aqui o trabalho dele sendo reverberado, e é por isso que no segundo livro é importante que nós lembremos de algo importante aqui. Saul morre. No capítulo 1 temos a notícia da morte, no segundo livro, da morte de Saul. E então Davi, no capítulo 2 e no capítulo 5, ele é ungido como rei definitivo. É uma unção em duas partes. Primeiro ele é ungido na sua terra. Primeiro ele é colocado como rei em Judá, pois ele era da terra de Judá, ele era de Belém. E depois ele é ungido sobre todo o povo, sobre o povo de Israel, no capítulo 5. E meus irmãos, no capítulo 6, no verso 18, se você puder virar uma página aí da sua Bíblia, no verso 18, lemos que, tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi é levantado como rei, para que o verdadeiro rei fosse exaltado. Não é para que Davi recebesse as honras e as glórias, mas para que Deus, o Senhor, fosse exaltado. E é mais ou menos isso que está acontecendo no desenho das crianças. Deus está sendo exaltado por meio do rei que elas estão desenhando. E quanto mais bonito ficar, mais glória, mais realeza, mais domínio, mais poder este Deus tem no coração dessas crianças. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque é comum nós dizermos para as crianças que aquilo que é importante para elas tem que ser colocado dentro do coração, não é mesmo? Quando a gente diz para uma criança que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bichinho mora dentro do coração delas. Coloca dentro do seu coração, guarda no seu coração. Uma lembrança, guarda no seu coração. É comum a gente dizer isso, para que as crianças entendam o que é importante. Só que, meus irmãos, nós devemos tomar um cuidado quando nós fazemos isso. Porque se nós não colocamos Deus no coração delas, elas exaltarão todo tipo de coisa, todo tipo de pessoa, todo tipo de bens materiais, todo tipo de brincadeira. Mas o mais importante que deve ser colocado no coração de uma criança e no nosso coração, meus irmãos,
é Deus, é o nosso Rei. E uma vez que Ele está no nosso coração, lembram do tema do sermão do domingo passado? Levante um rei em seu coração. Desta vez, nós exaltaremos o Rei que está no nosso coração. É isso que nós faremos hoje, a partir deste texto. E a partir desta passagem, meus irmãos, a primeira maneira, ou o primeiro motivo do porquê nós devemos exaltar o nosso Rei, é por causa do que Ele fez. Nós falamos hoje de pensar nas coisas do alto, e isso é muito importante, mas será que nós pensamos nas coisas que o nosso Deus, que é o nosso Rei, fez por nós? E de acordo com o texto de hoje, os primeiros versos, do verso 18 ao verso 21, nós lemos que a primeira informação aqui, especificamente verso 18 e 19, o que Deus fez por você? Davi está dizendo que Deus trouxe Davi e a sua casa para perto dele. Você e eu um dia fomos trazidos por Deus para perto dele. Lembre, meu irmão, minha irmã, de onde você estava quando Deus te trouxe. Lembre das pessoas que estavam ao seu redor. Lembre do contexto que você se encontrava religiosamente. Lembre das coisas terríveis que você e eu fazíamos quando Deus nos trouxe para perto dele. Davi se apresenta na casa de Deus, como nós estamos aqui hoje. Ele se apresentou e falou com Deus, trouxe uma dúvida para Deus: Deus, o que o Senhor fez por mim? Como o Senhor pode ter feito isso por mim? Quem é a minha casa? Quem sou eu? Meus queridos, nós devemos entender que a pergunta de Davi é a nossa pergunta. Olhe para o que Deus fez por você. Olhe para o que Deus fez pela sua família. E eu tenho insistido com os irmãos, porque é da vontade de Deus tratar e trazer a nossa família. Quantos de nós nos alegramos quando as nossas crianças estão no culto, principalmente acordadas, prestando atenção, por vezes anotando mais do que a gente mesmo? Quantos de nós nos alegramos em poder dar testemunho para os nossos familiares e os nossos familiares nos reconhecerem como verdadeiros servos de Deus? Essa semana, o presbítero Emerson falava do irmão dele para mim. Meus irmãos, é uma alegria saber que temos irmãos de outras denominações, de outros lugares, tão crentes quanto nós. Estávamos no trabalho da Assembleia, ontem, da Assembleia de Deus, aqui na Avenida, uma bênção. Louvemos a Deus pela vida deles. Meus irmãos, nós somos um povo, nós somos uma casa, e Deus nos trouxe, por vezes uma casa com uma tintura diferente, com um endereço diferente, mas ainda um povo. Deus nos trouxe aqui, e é motivo de gratidão, de exaltação ao nosso Deus. Lembre de onde Deus te tirou, lembre-se disso e exalte a Deus por causa disso. É necessário que você lembre do que Davi está falando. Lembra onde começou a história de Davi? Que livro que nós lemos, crianças, que começou a falar de Davi? Vocês se lembram do livro que tem o nome de uma mulher? Que falava sobre Davi, bem no final, o texto que eu li para vocês, o livro de Ruth, que dizia acerca de Noemi, Ruth, Obed, ou melhor dizendo, Jessé, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Davi está se referindo a esta casa, Davi está referindo a esse povo, um povo distante dele. Não começou com a gente, não começou com Davi. Deus vem sendo fiel, trazendo a nossa família para a igreja. O presbítero Sidney tem uma mamãe que trouxe ele para a igreja. E nós também temos pais, parentes, amigos, que são considerados mais chegados, que nos levaram para a igreja.
Porque Deus um dia, meus irmãos, trouxe esse povo. Foi Deus quem trouxe, e por isso nós devemos exaltar o nosso Deus. A partir do verso 20 e do verso 21, um segundo motivo para exaltar o Rei que trouxe você e sua família até aqui, é que este Rei, Ele revelou tudo para você. Tudo que você precisa saber, o Senhor revelou. O Senhor é tão redundante, o nosso Deus é tão redundante de maneira positiva, que Ele tem um livro chamado Revelação, que é o livro de Apocalipse. É isso que significa Apocalipse, revelação. A primeira palavra do livro de Apocalipse é revelação. Ou seja, Deus tem prazer em revelar para nós. Ele fez isso, Ele revela. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus, passada, presente e futura. E foi o que Ele fez para a vida de Davi. E veja, mais uma vez Davi se aproxima de Deus com uma pergunta no início do verso 20, e ele fica sem palavras. O que ele poderia dizer? O que nós podemos dizer para Deus ao nos deparar com o que Deus fez por nós, com o que Deus revelou a nós? Grandes são as coisas que Deus tem revelado, meus irmãos. Grandes foram as coisas que Deus revelou para Davi. E é interessante que no final do verso 20, ele diz: o Senhor não apenas me revelou, mas o Senhor conhece muito bem o teu servo. O Senhor não apenas revelou, mas por causa da tua palavra, segundo o teu coração, o Senhor fez tudo. Meus irmãos, Deus não age, não revela coisas mecânicas, grosseiras, impositivas a nós. Deus revela sim a sua lei, mas veja, o texto diz que Deus revela do seu coração para nós. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos ler palavras que saem do coração do nosso Deus. Foi isso que Ele fez para você. Ele revelou palavras do seu coração. Deus tem prazer, Douglas, em nos revelar a sua palavra. Deus tem prazer, Kennedy, em nos ensinar a sua palavra. Um episódio muito interessante das Escrituras, lá em Gênesis 18, verso 17, é Deus dizendo, veja só, Sirlene, é Deus dizendo: ocultarei eu algo de Abrão? Deus estava prestes a fazer algo terrível na terra, destruir Sodoma e Gomorra. E Ele diz: por acaso eu vou esconder o que eu vou fazer do meu servo? Eu separei o meu servo para ser próspero na terra, para ser alguém que vai vencer nesta terra, e eu vou ocultar alguma coisa dele? Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que nós temos todo o plano de Deus em nossas mãos? De que está tudo aqui? Vocês já pensaram nisso? De que tudo que Deus revelou saiu do coração de Deus? De que quando Timóteo lê as palavras de Paulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, está falando que ela sai do coração de Deus? Por isso a palavra de Deus é importante. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, mas ela também vem do coração de Deus para nós. E foi o que aconteceu a Davi, e é o que acontece conosco ainda hoje. Por isso, será que você, pelas manhãs, tem exaltado a Deus por poder ler uma porção das Escrituras a cada manhã? Ou a cada fim de dia? Será que você separa tempo para fazer isso? Será que o seu interesse, a palavra de Deus, tem sido motivo de gratidão a Deus? Meus irmãos, eu ouvi essa frase e eu acho muito verdadeira. O meu tutor, pastor Jonathan, lá em Caçapava, ele diz que a maneira como nós nos relacionamos com a Escritura, preste atenção, a maneira como nós nos relacionamos com a Escritura é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se a Escritura é a palavra de Deus, se a Escritura é a revelação do caráter de Deus,
Se a Escritura fala do amor de Deus, se a Escritura fala do juízo de Deus, se a Escritura fala da santidade de Deus, como você tem se relacionado com ela? Crianças, vocês leem a palavra de Deus? Vocês ouvem a palavra de Deus? Vocês têm uma palavra de Deus? Então Deus está bem pertinho de vocês. Pode falar com Deus a hora que vocês quiserem. Podem ouvir Deus a hora que vocês quiserem. Pais, será que nós fazemos isso? Irmãos e irmãs, será que nós entendemos isso? Será que nós podemos exaltar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele revelou a nós? Continuando, meus irmãos, agora nós veremos, crianças, não apenas o que Deus fez por nós, mas o que Deus faz por nós. Exaltamos o Rei em nosso coração por aquilo que Ele faz, ou seja, por aquilo que Ele continua fazendo. Já vimos o que Ele fez, agora o que Ele faz a partir do verso 22. Veja, no verso 22, lemos: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Meus irmãos, Davi está dizendo a nós: Senhor, eu te exalto, porque o Senhor é único. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor é o único que existe. Não há Deus além do Senhor, não há outros deuses na terra. São todos falsos, são todos mentira, engano, farsa. Tu és único, Senhor. Vocês se lembram do texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4? Foi um texto que nós lemos aqui. É um texto importantíssimo, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus repete essas palavras. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Moisés cita: Senhor, ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus. O Senhor é o único Deus. É o único Senhor. Davi não está falando nada diferente do que Deus revelou lá atrás com Moisés. Por isso, meus irmãos, Deus deve ser exaltado. Por isso o nosso Deus deve ser querido, deve ser almejado, deve ser constantemente adorado, porque Ele é único. Que nação há na terra que tenha um Deus como nós? Quem pode bater no peito e dizer: eu sirvo a um Deus melhor que o seu? Primeiro, não existe outro Deus. E segundo, não há como ser melhor do que o nosso Deus. Meus irmãos, nenhuma religião no mundo acredita no Deus que nós acreditamos, da maneira que nós acreditamos. Nenhum Deus se humilhou, se fazendo carne, habitando entre nós, para mostrar a sua glória. A glória como o Filho do Filho unigênito do Pai, para que nós nele víssemos graça e verdade, para que por meio dele fôssemos feitos e chamados e recebêssemos o poder de sermos filho de Deus. Nenhum outro Deus pode fazer isso, porque não há nenhum outro Deus. Deus é único e Ele escolheu fazer isso por nós, Eduardo. Foi isso que Deus fez com Davi, ao se revelar a Davi. É isso que Deus faz conosco ainda hoje. Não há outro Jesus, meus irmãos. Não há outro Messias, meus irmãos. Não há outros Cristos, meus irmãos. Só há um. Só há um, porque Ele é único. E por isso nós devemos exaltá-lo. Porque Ele continua, Ele se faz único, Ele permanece único. As palavras de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis,
Deus permanece fiel, ou seja, só Deus é fiel, unicamente fiel, constantemente fiel, o tempo inteiro fiel. É isso que Deus está fazendo por nós, e é por isso que nós devemos exaltar o nosso Rei, exaltar o Rei que está em nosso coração. Continuando, meus irmãos, ainda sobre o que Deus faz, no verso 23 e 24, aqui, Deus faz se mantendo exclusivo, permanecendo exclusivo a nós. É isso que Deus está fazendo. Ele está fazendo com nós um compromisso exclusivo. É interessante perceber que uma vez que nós somos resgatados por Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Um relacionamento exclusivo é como se fosse uma área VIP. Sabe aquela pessoa que entra numa área e os demais não? Não dentro da igreja, viu, gente? Isso não é para existir aqui. Isso não tem aqui. Se você não quer sentar no banco da frente, o problema é seu, tá? Pode sentar do lado do Kennedy, da Andréia, aqui tem também atrás do Douglas, não tem problema nenhum. Exclusivo, eu quero dizer que quando Deus nos resgatou, Ele colocou quem Ele queria nesse relacionamento. As palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus são: ninguém pode tirar das minhas mãos quem o Pai me deu. Meus irmãos, nenhum de nós se perderá, por mais que passemos por dificuldades. Deus, ou melhor dizendo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Cristo, o bom pastor, Ele cuida de nós, Ele resgata a ovelha perdida. Por isso, meus irmãos, esse é um relacionamento exclusivo. É melhor que o plano de seguro da SIDA. Gente, é um relacionamento em que Deus está o tempo inteiro acessível a nós. Você pode ligar, você pode chamar, você pode gritar, você pode orar, você pode cochichar. Deus está ali, porque Ele te resgatou e Ele não abre mão de você. Você é dele e Ele é seu. Nós devemos exaltar a Deus, exaltar o nosso Rei, porque Ele se mantém exclusivo a nós. Meus irmãos, por fim, os últimos versos, do verso 25 ao verso 28, crianças, nós já vimos o que Deus fez por nós, nós já vimos o que Deus faz por nós, agora no futuro, é o que Deus fará por nós. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por nós. Veja, verso 25 ao verso 27, Davi é ousado. Davi ora a Deus, pedindo para Deus, veja só, para que Deus cumpra a sua palavra. Deus, cumpra a sua palavra. O Senhor disse que faria, então faça, Senhor. Você já pensou em sã consciência dar uma ordem para Deus? Você já parou para pensar que nível de coragem e ousadia seria dar uma ordem para Deus? Agora, meus irmãos, por que Davi faz isso? Porque Davi nada mais faz do que repetir as palavras de Deus. Então o que Deus fará? Deus fará, apesar de nós, Ele estabelecerá, Ele cumprirá a sua palavra. Deus é fiel com aquilo que Ele diz. Deus não pode mentir. É isso que as Sagradas Escrituras diz. Ele não pode errar. Ele não volta atrás. Ele sempre cumpre o que Ele fala. E é isso que Davi pede. Davi pede para Deus cumprir a palavra dele em sua vida, sobre a vida da sua casa. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que Josué 24 está reverberando aqui. Lembra quando Josué chega para o povo? Nós lemos e foi exposto esta passagem aqui. E ele diz assim: escolham hoje a que Deus vocês servirão. Se vocês vão seguir a Deus ou não.
Aí no final da passagem ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós dizemos isso, quando nós afirmamos ou firmamos este compromisso com Deus, nós não estamos dizendo assim: Senhor, pode deixar que eu dou conta. Nós vamos servir o Senhor, eu e minha casa, porque eu sou bom, Senhor. Eu consigo, Senhor. Quem pode fazer isso, meus irmãos? Por isso Davi ensina pra gente que quando você entra num compromisso, você se relaciona com Deus, você pede para Deus cumprir na sua vida o que Ele disse que faria. Em Filipenses, Paulo diz que é Deus quem executa em nós tanto querer quanto efetuar, quanto realizar. É de Deus, gente. Então, na sua oração durante essa semana, grato a Deus por pertencer a Ele, porque Ele te trouxe, grato a Deus porque Ele te revelou todas as coisas, grato a Deus porque Ele se mantém único e se mantém fiel. Você ore a Deus dizendo: Senhor, eu não consigo, por favor, cumpra a sua palavra em minha vida. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor não disse que ia fazer, Senhor? O Senhor não disse que ia fazer? Então faz, Senhor. Certifique-se que as suas palavras são de fato as palavras de Deus. E saiba que Ele pode e deve ser exaltado por aquilo que Ele fará por meio da sua palavra. Meus irmãos, por fim, verso 28 e 29... ainda exaltando o nosso rei, o rei em nosso coração, por causa daquilo que ele fará, é porque, meus irmãos, ele abençoará a sua casa. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Apegue-se nisso. Agarre-se nisso com todas as suas forças. Não depende de você, depende dele. Não é você quem abençoa, é Deus quem abençoa. Lembra do sacrifício de Davi? No capítulo anterior, ele oferece sacrifícios a Deus, holocaustos a Deus, então abençoa o povo em nome do Senhor. É Deus quem abençoa, meus irmãos, é Ele quem abençoará a sua vida. E veja, detalhe importante aqui: Davi entende que, como servo que é, porque Deus é o seu Senhor, o seu Rei, Ele pode abençoá-lo para sempre. E aqui a gente está falando de céu, aqui a gente está falando de eternidade, aqui a gente está falando de Nova Jerusalém, aqui a gente está falando do que a gente esqueceu durante boa parte da nossa caminhada cristã. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus nos abençoará para sempre, veja o final do verso 29, e com a tua bênção será para sempre. A bênção de Deus nunca se apartará de você, nunca se apartará da sua casa. Lembra do Salmo 23? Bondade e misericórdia me acompanharão para sempre, todos os dias. Entenda que essa bênção só é possível porque nós temos um Rei que nos abençoa eternamente. E Ele faz isso porque Cristo Jesus, o seu Filho, intercedeu por mim e por você. Ele fez o que eu e você não poderíamos. Ele salvou não apenas você, Douglas, mas toda a sua casa. Ele não salvou apenas a minha vida, mas toda a minha casa. E por mais que você não veja isso, eu não veja isso, a palavra de Deus nos diz que aqueles que deixam família, Deus acrescenta. Por mais que a minha mamãe, o meu pai, as minhas irmãs não estejam na casa do Senhor, por mais que familiares de vocês não estejam aqui, salvos ainda,
Saiba que Deus já te deu uma família, e você habitará com essa família para sempre, debaixo da bênção do Senhor. Meus irmãos, exalte o Rei em seu coração, pois é para nós que estão reservadas as bênçãos eternas. Recapitulando e concluindo, nós temos motivos sem fim, meus irmãos, sem fim, incontáveis motivos para exaltar o nosso Rei em nosso coração. Mas lembre-se do que Ele fez. Ele trouxe você e sua casa. Não foi isso que Ele fez? Ele não trouxe sua família? Ele não resgatou você? Não bastasse isso, Ele ainda ensina tudo para você. Nosso Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Consolador para nos ensinar todas as coisas, é o que Ele está fazendo. Meus irmãos, Ele fez isso por você, mas lembre-se também do que Ele está fazendo por você. Deus está fazendo, se permanecendo único para você. Pare de almejar coisas e almeje alguém que se faz único para você. E mais, não apenas único, que se faz acessível, exclusivo para você. Deus tem ciúmes de nós, sim, mas para que nós sejamos santos, não para que nós sejamos arrogantes. Deus quer ser exclusivo para nós, não para que a gente esconda Deus, mas para que Deus seja visto através de nós. Meus irmãos, lembre-se também do que Ele fará por você. Deus estabelecerá a palavra dEle na sua vida. Sabe aquele mandamento que você ainda não conseguiu cumprir? Você vai cumprir. Sabe aquela passagem que você ainda não entendeu? Fica tranquilo, você vai entender. Sabe aquela dificuldade na sua vida que você não entra na sua cabeça? Por que eu passo por isso? Deus vai te responder. Ele vai, meus irmãos, porque é este Deus que enxugará do nosso rosto toda lágrima. Se Ele fará isso, Ele não nos dará todas as coisas no amado, conforme diz Paulo a carta aos Efésios? Todas as coisas. Ele te abençoará, Ele abençoará você e a sua casa. É isso que Deus quer fazer eternamente, pois as bênçãos de Deus são eternas. Lembre-se disso. Deus te abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa extensa porção da Tua Palavra. Louvado seja o Senhor por nos permitir, ó Deus, ter acesso a Ti por meio de Cristo, por nos fazer mais que vencedores, pessoas profundamente abençoadas, já assentados em tronos celestes, recebendo do Senhor toda sorte de bênção celeste. Ó Deus, como somos abençoados por Ti, como somos agraciados com o cumprimento da Tua palavra em nossa vida, como somos, ó Deus, gratos porque temos um Deus único, um Deus exclusivo. Ó Deus, como somos felizes por aquilo que o Senhor fez. O Senhor trouxe a mim e a minha casa, o Senhor se fez o nosso Deus, o meu Deus, o Deus da minha esposa, o Deus dos nossos irmãos, o Deus da família dos meus irmãos. O Senhor é Rei sobre a vida deles. Por isso, ó Deus, nós Te exaltamos. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos com todo o nosso coração. Te exaltamos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Senhor, nós Te exaltamos porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. Nós oramos a Ti, gratos, exaltando a beleza da santidade do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus, o Verbo de Deus, o Cristo. Amém.